Oi, pessoal. Sou a Erika Lopes Madruga, zootecnista, e eu vou comentar um pouco sobre a minha trajetória na suinocultura e falar um pouco das atividades que eu desenvolvo aqui na empresa, na Artes Agropecuária, juntamente com a DNA. E eu quis iniciar essa apresentação com essa frase, que o único passo entre o sonho e a realidade é a atitude. Que eu acho que é uma coisa que eu tive, né? Que eu saí do Rio Grande do Sul, vim para o Distrito Federal sem conhecer ninguém, não tem ninguém aqui. Eu vim atrás desse sonho que hoje nem é mais sonho, né? É uma realidade. Então, eu me formei em 2019, no segundo semestre, na Universidade Federal de Pelotas, e atualmente eu sou pós-graduanda em produção de suínos. Vou comentar com vocês um pouco como eu cheguei na suinocultura. Foi cursando a disciplina de boas práticas e bem-estar animal, que eu tive que realizar um trabalho com uma espécie, e para mim sobrou suínos e equinos. Não sabia nada de nenhum dos dois, então que eu escolhesse, digamos que eu estava no lucro. Então eu escolhi suínos, aí tive que realizar um trabalho referente ao transporte de suínos, e conforme eu fui pesquisando para realizar esse trabalho, eu fui me interessando pelo assunto, fui lendo mais e quis estagiar na área, né? Comecei a procurar um estágio nessa área. Mandei e-mail para o Brasil todo em busca de estágio. Qualquer lugar que eu visse, eu mandava um e-mail. Até que eu achei num grupo da zootecnia um anúncio de uma vaga de estágio na Argentina. E aí eu pensei, vou mandar, né? Não, eu já tenho, qualquer coisa ninguém vai me responder. E é isso, vou seguir procurando. Mas foi que me responderam, então começamos a conversar e eu fui aprovada para ir realizar esse estágio na Argentina. Então, em 2009, no Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, o INTA, foi lá que eu realizei esse estágio, que na verdade até foi meu estágio curricular 1, com a orientação da professora Débora. Lá eu pude conhecer o setor de maternidade, creche e terminação, mas eu sempre brinco até que tudo que eu vi lá não pode ser realizado aqui. Lá era uma granja pequena, em média 300 matrizes, com mão de obra reduzida, tudo muito simples, né? Infraestrutura básico do básico. Então, eu sempre digo assim, que o que eu vi lá não dá para fazer aqui, não vai dar certo o negócio. Mas foi uma experiência que me valeu muito e que serviu para eu ver que sim, eu queria seguir na área de suínos. E então, quando eu cursei, né, daí já outra disciplina, disciplina de suinocultura, o professor Eduardo, em uma aula ele apresentou um vídeo da Fazenda Miunça mostrando a gestação coletiva com alimentação individualizada, automatizada, e quando eu olhei aquele vídeo eu falei, eu quero estagiar lá. Comecei a procurar contato da granja, não encontrei, procurei por tudo, Instagram, Facebook, Google, nada, não se achava, parecia que essa granja não existia. Fiquei nessa procura acho que quase um mês, até que eu desisti, porque não achei nada. Mas um certo dia me bateu na cabeça que não, vou procurar de novo. Aí eu fui para o Instagram e procurei por uma hashtag. Poderia ter alguém que visitou aqui ou que trabalhava, né? E aí achei um menino que trabalha aqui e entrei em contato com ele, me apresentei e perguntei se não tinha contato de alguém que eu poderia falar, né? E aí ele me passou, começamos a conversar também, fiz uma entrevista e fui aprovada. Então, também em 2019, eu realizei o meu estágio curricular final aqui na Fazenda Miunça, que hoje em dia é Artes Agropecuária Ciência. Falando um pouco sobre aqui, então, né? Ela fica localizada no Paranoá, no Distrito Federal. Ela ficou conhecida pela gestação coletiva com alimentação individual automatizada. Na época era com o seu Rubens Valentim, né?
que a história chegou, que foi a primeira granja, né, com esse sistema. Foi aqui, ele morava com a esposa na granja e ela sempre passava pela gestação e via as fêmeas presas em gaiolas e se questionava, né, por que que ficavam presas, não conseguem nem se virar dentro de uma gaiola, que aquilo era triste, era ruim. E aí ela comentava isso com ele. E aí ele parou para pensar, né, o que que ele poderia fazer de diferente para melhorar o bem-estar dessas fêmeas, né, expressarem mais seu comportamento. Foi então que ele teve a ideia de fazer a gestação coletiva com as máquinas de alimentação individualizadas, que eu vou comentar posteriormente. Em 2018, a Artus comprou a Fazenda Miunce, então hoje o nome social dela é Artus. E em 2019, a DNA se juntou com a Artus, né, em um projeto de melhoramento animal que tem sido desenvolvido desde então, que eu vou comentar também. A DNA ela é uma empresa referência nos Estados Unidos em melhoramento genético animal, tem sede nos Estados Unidos, 2 de cada 5 fatias de bacon é da DNA. Além disso, tem o maior plantel de Duroc e o reprodutor número 1 da América do Norte, que é o L600, esse da foto. E tem também a fêmea DNA 241, que a promessa dela é a uniformidade do nascimento ao abate. Quando eu estagiei aqui, a granja ela era uma granja multiplicadora. Com a DNA entrando, né, a gente trabalhando em cima do melhoramento genético, ela se tornou uma granja núcleo, que trabalhamos com as raças Laje White, Landrace e Duroc, além dos cruzamentos comerciais. Vou comentar um pouco com vocês, então, sobre as máquinas, né, que ficam na gestação ecobeia, como chamamos aqui, né, que é toda voltada para o bem-estar animal. Uma máquina dessa, ela comporta até 80 fêmeas. Toda fêmea que estiver nessa baia, ela vai ter esse chip, como está na foto, que nesse chip é que a máquina vai ler, né, no sistema e vai fornecer a alimentação dela. Essa alimentação ela é fornecida de acordo com a idade, com o score corporal, que aí vai ter a curva de crescimento entre magra, ideal e gorda. Então, essa fêmea ela vai entrar, digamos que ela pode se alimentar com 2,8 kg. Ela vai entrar nessa máquina, a máquina vai ler esse chip e vai fornecer já 100 gramas de ração e 70 ml de água, tudo junto. Ela vai ficar se alimentando ali até se sentir satisfeita e sai da máquina. Digamos que ela consumiu 400 gramas. Ela pode voltar daqui 10 minutos e consumir mais 400 gramas. E assim ela fica até atingir os 2,8 kg, que é o consumo diário dela. Depois disso, ela pode entrar quantas vezes ela quiser nessa máquina, que não vai ser fornecido nada para ela, só no outro dia. Então, essas máquinas são todas controladas pelo sistema da Shower. Todo dia de manhã, um colaborador ele acessa esse sistema que tem controle de todas as baias e ele verifica se as fêmeas se alimentaram, quantas se alimentaram. Se alguma não se alimentou, ele pega o brinco dessa fêmea, vê em qual baia ela está alojada e vai atrás dela para saber o porquê, né? Se ela está com algum problema, se morreu ou simplesmente não quis se alimentar. Aí ele retira, se está tudo bem com ela, né? Ele retira ela dessa baia coletiva, bota ela no corredor com alimentação para ela e ela só é recolocada na baia coletiva depois que ela se alimenta. A gestação coletiva ela conta com ela conta com 2 galpões, um que é destinado só para leitoas e um que é só para porcas. Só que as leitoas, né, elas passam por um treinamento para se acostumar com essa máquina.
Na primeira semana, as 2 portas da máquina, elas são mantidas abertas e com presença de ração o tempo inteiro. Claro que tem uma disputa ali, né? Também que é tudo novo para elas. Às vezes acaba entrando 2, 3 aí na máquina, mas todo esse processo de treinamento tem um colaborador junto, observando, e aí ele, quando preciso, ele interfere, né, para retirá-lo, para evitar brigas. Depois, na segunda semana, uma porta é fechada e outra é mantida aberta. Aí elas já estão mais ou menos se acostumando com esse sistema. E na terceira semana, as 2 portas são fechadas. O que eu não comentei anteriormente é que elas chegam nesse treinamento com mais ou menos 220 dias. Aí aqui é o vídeo mostrando como é feita essa alimentação na máquina. A luz verde indicando que está ligada, está em funcionamento, que tem uma porca dentro. Ó, aí foi fornecida a ração, caiu a ração, e agora cai água também, 70 ml de água. Mas essa quantidade pode mudar, né? Não é um valor fixo, porque também esse manejador, o colaborador que observa o sistema, ele observa baia por baia o comportamento dessas fêmeas. Então, ele sabe, né, que tem fêmeas que, em baias, que consomem uma ração mais seca, com uma menor quantidade de água. Algumas gostam da ração mais molhada. Leitoas, elas gostam de uma ração mais pastosa. Porcas, elas gostam de uma ração mais molhada, como eu disse. Isso tudo é observação, né? Então, se reduz a mão de obra, digamos assim, braçal, mas a intelectual aumenta, porque esse colaborador ele tem que estar sempre observando o comportamento desses animais. Se estão se alimentando quando elas saem dessa máquina, se está sobrando alguma coisa ou não. Então, tem muita observação em cima dessas máquinas. E agora também está em uma fase de teste alimentação automatizada na maternidade, está sendo testado. Aí aqui eu coloquei um vídeo mostrando um pouquinho como é. Só que na maternidade não cai água, cai só a ração, também 100 gramas, e de acordo com a curva de crescimento dessa fêmea, né? Que ela pode consumir. Ó, aí cai 100 gramas. Também, né, o sistema faz a leitura através do chip. Aqui eu vou comentar sobre a maternidade com pressão negativa de dentro para fora, que essa maternidade ela é nova, ela está em funcionamento faz uns 5 meses. Quando eu estagiei não tinha ainda, não tinha nem o projeto dela. Então, é tudo novo nessa maternidade e nós estamos tendo resultados ótimos nela, toda climatizada. Todas as baias possuem escamoteador. Esse escamoteador é controlado através desse painel que é automatizado, né? Que quando o escamoteador chega numa temperatura de 28 graus, ele se desliga. E quando chega em 23 graus, ele religa. Isso tudo automatizado. Que eu não comentei também que essa maternidade ela tem capacidade para 216 fêmeas. E agora eu vou falar um pouco sobre a atividade que eu faço aqui na granja. Então, em abril de 2020, eu me tornei responsável pela central de inseminação. Então, eu acompanho tudo referente a esses processos, desde da chegada do ejaculado, as análises macroscópicas e microscópicas, todo o processamento dele, depois diluição, invase e resfriamento dessas doses. Aqui eu coloquei um exemplo para mostrar mais ou menos como é que é no sistema casa, onde eu faço as análises. Para um macho ser aprovado, para eu seguir no processamento dele, ele tem que dar 2,7 de motilidade. Esse, no caso, deu 3,2, então ele foi aprovado. Digamos que eu fiz uma primeira análise ali no microscópio, fiz uma gota, e ele deu 2.
seria reprovado, mas eu posso fazer até 3 vezes esse processo. Ele aprovando, eu posso seguir para análise de concentração e morfologia, que é essa da foto, que ali nos espermatozoides, com o ponto vermelho, está me mostrando os espermatozoides que têm alguma patologia, né? Pode ser cauda quebrada, gota distal, gota proximal. Além disso, eu tenho que tirar 5 fotos de campos diferentes até totalizar 300 células. E também, aí o sistema me mostra quantas células normais eu tenho e quantas células com patologia. O máximo de patologia que um ejaculado pode ter é até 30%. Esse da foto, eu tirei as 300 fotos e ele me deu 25% de patologia. Ou seja, ele aprovou em motilidade e aprovou também em patologia. Então, eu posso fechar essa aba e ir para o Gesipor, que é o nome do sistema, onde ele vai me dar a quantidade de diluente, o número de doses que eu consigo fazer com esse ejaculado e a concentração por dose. A concentração que nós trabalhamos aqui é de 1,25 bilhões de espermatozoides por dose. Antes nós estávamos fazendo inseminação pós-cervical só em porcas. Agora nós estamos em porcas e leitoas, só com cervical, então, pós-cervical. Então, são doses de 45 ml. Falando um pouco das instalações, esse é o galpão dos reprodutores, que hoje tem capacidade para 28 machos, todos em baias individual, porém que nós temos aqui agora são 25 machos, 5 da raça Large White, 5 da raça Landrace e 7 da raça Large White, 7 da raça Landrace e 11 da raça Duroc. Só que agora esse galpão ele está passando por um processo de reforma, porque a central está passando também por um processo de certificação, juntamente com o mapa, para esse ano ainda começar a ser comercializada as doses dessas raças. Então, como eu comentei, eles ficam em baias individuais. Esse da foto, não posso deixar de comentar, né? Que ele é como um mascote para mim, é o Gil, é muito conhecido, é um Duroc. E além, então, de acompanhar todo esse processamento, né, do ejaculado, desde a recepção até o resfriamento, eu acompanho também o pedido de doses. Então, todo dia de manhã, o inseminador me leva até o laboratório esse pedido. No L200, se refere à raça Large White. No L400, a Landrace. No L600, o Duroc. E o L200 com L400, que é o cruzamento de Large White com Landrace, que vai ser feito, então, a F1, que vão ser fêmeas de reposição para o nosso plantel. E também tem o cruzamento da L241, que aí é a F1, com o Duroc, que vai ser para fazer o cevado, né? Para a produção de carne. Então, aqui onde tem o L200, são as fêmeas que apresentaram estro no dia. O inseminador, ele anota o brinco dessas fêmeas, porque eu tenho que saber o índice genético delas, para poder cobrir as melhores fêmeas com os melhores machos, né? Essa é a proposta. Então, toda semana, eu crio uma lista, que é essa aqui, que eu pego esses brincos, né, onde diz matriz, é o brinco da fêmea, das fêmeas que vão desmamar no decorrer dessa semana. Então, eu sei que o brinco que ele anotou aqui pode ser que esteja nessa fêmea. Por que esteja? Porque se não estiver, pode ser uma fêmea que saltou cio, pode ser uma fêmea que repetiu o cio, pode ser uma fêmea que ela estava como mãe de leite na maternidade, ou como mãe de excesso, por isso que ela não vai aparecer, porque nessa lista aqui só tá fêmeas que desmamaram nessa semana. Nessa lista consta as 38 melhores,
da semana. Só que ali onde diz salas, né, da 19 a 24, tem um total de 66 lajoais, mas nessa lista eu coloco só as 38 melhores. Porque, como eu disse, eu tenho que cobrir, aproveitar, né, o máximo possível das melhores fêmeas com os melhores machos, mas também respeitando uma porcentagem, né, de aproveitamento de cada macho, não posso ultrapassar também, para não correr endogamia no plantel. Então, esse cuidado de ver o índice para cobrir as melhores, com as melhores fêmeas com os melhores machos, é muito importante, porque além disso, melhora o índice do plantel da granja, né? Antes de ter todo esse cuidado aqui, o índice da granja era 65, e após eu entrar nisso, de ter esse controle, a granja já subiu 13 pontos na média, né? Foi para 78, que é ótimo, que a média é 100, então quanto mais a gente se aproximar da média, melhor é. E aqui, então, é o resultado das doses que eu produzo, né? Depois de 3 meses, 3 semanas e 3 dias, tá aí o resultado. Aqui é o parto das primeiras durocs, que eu não comentei, né? Que todos esses animais, eles foram importados dos Estados Unidos, de Nebraska, e foram inseminadas, essas fêmeas foram inseminadas com as doses produzidas aqui, dos machos duroc. Então, foi tudo novidade para todos, para mim, para a granja, para a Artus, né? Para a DNA, porque só tem 4 granjas do Brasil hoje que trabalham com a DNA, nós somos uma delas, então é tudo novo para todos, a gente não sabe como esses animais vão se comportar aqui, né? Então, esse dia aqui foi um dia muito especial, foi o primeiro parto de uma duroc, e para mim foi muito gratificante ver eles ali, né? Poder pegar eles, porque era tudo novo para mim, assim como para eles também da granja da DNA, para mim era muito mais ainda, porque cheguei assumi essa função sem saber, assim, não entendia nada, nunca tinha entrado num laboratório de reprodução, era tudo muito novo, todo dia uma cobrança, né? Tem muita cobrança em cima que a gente quer os melhores resultados, né? Então, até eu ver o resultado em mãos, era uma tensão todo dia, né? Será que vai dar certo, que não vai dar certo? Será que muita fêmea vai repetir cio com as minhas doses? Será que a culpa é minha se repetir, que eu não fiz uma dose de uma boa qualidade, né? Então, passa tudo isso na cabeça. Então, quando eu pude ver o resultado ali, foi só emoção. Então, é isso. E além disso, esses animais eles são registrados no primeiro dia, né, de nascimento deles, né? Após nascer, eles já são registrados, que eles têm uma importância muito grande. E também não comentei, né, um valor de um macho, né, um reprodutor da DNA hoje está saindo em volta de R$ 40.000, um reprodutor. Então, tem que se ter um máximo cuidado com essas fêmeas quando as matrizes duroc entram em sala de parto, digamos que a atenção é toda voltada para elas, né? Porque a gente não quer também que tenha, imagina, um natimorto por um descuido ali, né, do parteiro, que não observou contrações, não fez massagem, não observou o tempo de nascimento de um leitão para o outro. Então, a gente não pode ter perdas nesses partos, tem que estar sempre muito atento a tudo, qualquer sinal. Então, como eu tenho a oportunidade, eu tenho a pessoa aqui ao meu lado, achei importante ela vir falar um pouco também, até porque quando eu não posso estar no laboratório, é ela que realiza minhas funções, assim também como em determinados momentos sou eu que realizo as funções dela, que é uma zootecnista, que também estagiou aqui, né, e teve a oportunidade de retornar, e ela que trabalha nessa parte de registros, desde o nascimento até o momento da venda. Então, ela vai comentar um pouco sobre essa parte que eu acho bem importante.
Olá, é uma oportunidade muito grande, né? É um prazer também estar aqui, dividir esse conhecimento com vocês. Bem, falando um pouco, como a Erika já me apresentou, sou zootecnista há pouco mais de 1 ano e meio. Assim que eu me formei, também recebi a oportunidade de vir trabalhar aqui. Mas, diferente da Erika, eu não entrei direto nesse projeto. Primeiro, eu fui supervisora de creche, eles observaram meu desempenho e tal, surgiu a oportunidade e eu vim para o projeto da DNA em março de 2020, né? Faz pouco mais de 1 ano que eu tô bem do início mesmo. Desde março, né, eu fico nessa função de registro dos animais, que consiste basicamente do nascimento até a finalização, né, que é a venda desse animal para o comprador final. Basicamente, o animal nasce, a gente vai lá, identifica cada parto, confere a quantidade de leitão, a quantidade de nascido, se realmente está batendo e se realmente a ficha do animal condiz com as informações do animal, por exemplo. Cara, crachá, realmente isso. Se o brinco do animal condiz com a ficha que ela recebeu. Porque qualquer informação diferente dessa vai surgir em dados errôneos. E a preocupação primordial que a gente tem aqui é que esse animal ele tenha toda a veracidade desses dados que são lançados para ele. Tanto que o princípio da DNA é que nenhuma informação ela seja digitada, não pode ter nenhum erro humano. Todas as informações elas são escaneadas por meio de QR Code, tanto no brinco, como a gente pode perceber aqui, como na ficha da porca. Então, eu não digito nada, nenhuma informação é digitada. Todas as informações são colhidas por meio do leitor de QR Code. Então, as duas informações que a gente pega nesse nascimento, em relação ao leitão, é a contagem de teto. A gente conta esses tetos, tanto dos machos quanto das fêmeas, e pesa esses animais. O peso é enviado por via Bluetooth, nessa balança aqui, da primeira foto, e a informação do brinquinho, né, a numeração que ele vai receber também é pelo QR Code. Cada raça ele tem uma cor específica e a numeração, o código também. Por exemplo, 433, que é o primeiro brinquinho aqui da foto, o verde, é para animais da raça Landrace. 488, que é o código da raça Duroc, que é o brinquinho amarelo. O 431, que é o código da raça Lajoie, é o brinquinho branco. E o brinquinho vermelho é para os animais da linhagem que é do cruzamento, que a gente chama aqui de F1, que é o Landrace com Lajoie. Bem, basicamente o nascimento é isso, então a gente colhe esses dados após o fechamento do parto e às 6 horas de colostrate que o animal tem direito. Então, depois disso, a gente brinca e é feita a uniformização dos leitões, porque eles já estão identificados. Todas as informações, elas são lançadas no sistema internacional, né, que é o Helix, que é o sistema de dados, o banco de dados da DNA. Bem, após isso, a gente vai para o desmame, né, que pode ocorrer entre 19 e 35 dias. Após essa idade máxima de 35 dias, esse animal é descartado. Então, é primordial que a gente tenha o controle exatamente de onde é que esse animal nasceu, em que sala, até onde que ele pode ir, porque imagina só, perder 40 mil reais por um descuido de manejo. Você levou o leitão para frente da linha de desmame que estaria enquadrado entre os 35 dias. Então, isso é primordial, eu consigo ter o controle perfeito dessas coisas, assim, pelo sistema da DNA, consigo baixar relatório, consigo rastrear os animais muito fácil. Então, aqui o pessoal é bem esperto em relação a isso, porque não adianta falar que não levou o leitão, porque eu vou saber que levou. O desmame, como eu falei, ocorre entre 19 e 35 dias. Se o animal não aparecer, eu tenho que descartar, por mais que ele esteja vivo. Porque para DNA, dados genéticos, eles têm que ter a confiança. Então, a confiança se dá nesse intervalo, 19 a 35 dias. Se esse animal morreu ou foi descartado, eu coleto um dos brincos, ou o pessoal da maternidade também coleta um desses brinquinhos e escreve para mim, como exemplo aqui nessa segunda foto. Eles escrevem a causa da morte, no caso, esmagado, inanição, fome, deformado.
e a data que esse animal morreu. Em outra planilha, eu também lanço isso, tudo por meio do QR Code, tudo escaneado, nada eu digito, e também lanço no sistema do Helix. Isso vai gerando informação para a fêmea, para o macho também, no caso, para os pais desses animais. Basicamente é isso no desmame, né? E esses animais são enviados para a creche. Pós-creche, a gente chama essa saída de creche de on-test, que é o início da seleção. Nesse início da seleção, a gente leva esses animais para a área de seleção, né? Que é um galpão bem estruturado, com área de limpeza, balança digital e também balança por Bluetooth. É o mesmo sentido da outra que eu te falei. Nada a gente digita, tudo é escaneado. Então, a gente faz a leitura do brinco desse animal e a balança digital, a gente só aperta um botão e ela envia o peso do animal para a planilha que já está fixa no meu computador. Então, nada digital também. Se eu precisar descartar algum animal por hernia escrotal, hernia umbilical, aprumo, defeito, algum desses motivos, eu só retiro o brinco dele e lanço a causa. Tudo por forma do QR Code também, não tem nada por escrito, só enfatizando isso, porque é muito importante para vocês verem e terem noção da veracidade de todos esses dados. Então, não tem erro humano. Aí eles são enviados para a terminação. Na terminação, eles ficam de 22 até 24 semanas, que é quando é feita a última, a gente chama a última peneira, né? Que é a fase de off-teste. Então, acabou a fase de seleção. Após isso, quem realmente passou, eles são vendidos. Essa fase ocorre, como eu já falei, entre 22 e 24 semanas, e é a fase decisiva, onde vai gerar todos os índices deles, vai fechar o índice desse animal e ele vai poder ser vendido. Uma das avaliações mais importantes, além da pesagem e da leitura do brinco dele, é a espessura de toucinho, que a gente faz também, porque a promessa da DNA é um animal voltado exclusivamente para carne. Então, é um diferencial para o mercado brasileiro. E basicamente é isso. A minha função é essa, acompanhar esse animal do nascimento até a venda. É um caminho longo, com bastante desafio, mas a gente está aí, está conseguindo vencer e semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ter bastantes resultados. Vai ser a primeira seleção. Sim. Primeira seleção dos Durocs aqui na Artes. Obrigada, nem apresentei ela, é a Jéssica. Gratidão. Pessoal, eu só vou voltar aqui numa coisa que eu esqueci de comentar lá na lista, aqui na lista, que é que eu tenho uma meta por semana, né, de cobrir 12 lajoites, fazer o cruzamento lajoite com lajoite, e também ter 28 cruzamentos do lajoite com landrace, que vai ser a F1. Então, como eu tinha comentado, eu tenho que aproveitar as melhores fêmeas com os melhores machos. Para mim, um índice bom é acima de 80, mas não é toda semana que vai ter fêmeas com um índice acima de 80. Tem semanas que eu tenho que fazer uma lajoite com índice 65, porque aquela semana as fêmeas que vão desmamar, o índice delas está bem abaixo do que eu espero. Então, digamos que essa semana aqui da lista mesmo tá boa. Então, assim, digamos que eu pegaria só de 80 para cima. Fêmeas de 80 para cima, eu vou fazer lajoite com lajoite. Uma fêmea ali com índice 73, eu vou fazer ela lajoite com landrace para fazer uma F1, né? Que vai ser a nossa reposição depois. E uma fêmea, digamos, com índice 40, eu vou fazer ela lajoite com duroc, que aí vai ser o cevado para a produção de carne. Então, tem que ter bastante esse cuidado em relação ao índice, né? Para não pegar uma fêmea, digamos, essa aqui de 108 e fazer com duroc, né? A gente não quer aproveitar a melhor fêmea para fazer um cevado, a gente quer uma raça pura. Então, esse controle é importantíssimo, tá atento a isso. Eu não poderia deixar de comentar sobre. E aqui são algumas perspectivas para o futuro, né? Esse ano, que é
a expansão do plantel de 5.000 para 5.000 matrizes, e até em 2 anos chegar em 8.000 matrizes. Hoje nós estamos com 3.500, mas com essa ampliação do galpão de machos, também vai ter a ampliação da gestação. Nós queremos chegar ainda esse ano, talvez, em 5.000 e até em 2 anos, 8.000. Além disso, né, a central de inseminação começar a comercializar as doses, né, e atender os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E também climatizar todas as salas de maternidade, como já está sendo feito, né? Já estamos no processo de climatizar todas as salas, ainda falta algumas. Então é isso, deixo aqui meu muito obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre a arte, sobre o trabalho que eu desenvolvo, e deixo também aí meu e-mail, se alguém interessado na área, um dia, quem sabe, quiser estagiar aqui, pode entrar em contato. E é isso, então, meu muito obrigado.